Qual peptídeo utilizar para crescer de verdade, para ganhar músculo, para hipertrofiar? É justamente sobre isso que esse vídeo se trata, né? Não pense você que apenas existe o GH quando a gente fala em hipertrofia. Existem diversos outros peptídeos que cumprem muito bem essa missão e outras que estão ali, né, no entorno de tudo aquilo que você precisa para criar músculo de verdade. Então, o vídeo de hoje é exatamente sobre isso. Nós vamos passar por vários peptídeos, eu vou descrever todas as funções e aí, claro, né, você tire as conclusões daquilo que faz ou não sentido para você. E é minimamente curioso, né, ver tanta gente falando sobre hipertrofia, falando sobre músculo. E quando a gente vai ali aprofundar um pouco mais, retrocedendo alguns milênios na nossa história, principalmente da história da medicina, sempre existiu aquela guerra entre a estética e a saúde, né? Será que eu preciso carregar tanto músculo assim? Lá na Roma Antiga, por exemplo, existia um médico famoso chamado Galeno. Ele basicamente cuidava dos atletas, né? Os gladiadores daquela época eram os atletas daquela época. E por incrível que pareça, ele criticava todos esses atletas, né? Ele dizia que aquele excesso de massa muscular deixava a sua mente mais lenta, né? Em outras palavras, ele estava chamando ali os marombeiros da época de burro, né? Esse tecido extra era apenas carne acumulada, né? Não fazia tanto sentido. Durante séculos, a medicina ela teve um olhar ali para massa muscular apenas como algo bruto, né? Algo sólido e totalmente dispensável. Porém, hoje em dia a gente está cansado de saber que esse jogo ele virou. Hoje a gente sabe que Galeno estava absurdamente errado e o músculo ele não é inimigo da sua saúde, né? Muito pelo contrário, o músculo é a nossa maior reserva de longevidade que a gente consegue carregar. Tá? É o tecido mais importante pensando em viver mais anos. Vou te mostrar todos os peptídeos que podem te deixar com um físico mais estético. E claro, sem comprometer a sua saúde, porque afinal de contas não vale a pena você ter uma estética legal e jogar a sua saúde no lixo. Antes de mais nada, se você não me conhece, meu nome é Breno Azevedo, sou treinador de alta performance, mas também trabalho com alunos iniciantes, intermediários e várias pessoas que buscam, né, otimizar a sua estética sem abrir mão da saúde. O meu trabalho é muito simples, né, é trabalhar toda a parte de periodização de treinos, que nada mais é do que ajustar o seu treino e programá-lo ao longo do tempo. Alinhar tudo isso com a parte de orientação nutricional, porque sem ela você não consegue o resultado estético e nem consegue performar nos seus treinos. E, obviamente, né, cuidar dessa parte metabólica, né, com leitura, correção e ajuste de todos os marcadores. Quando a gente fala sobre leitura e correção de exame, se faz ou não sentido a utilização de peptídeos, hormônios, estratégias de biohacking, tudo isso faz parte da minha consultoria online. Então, voltando ao tema central do vídeo, para você otimizar o seu corpo de verdade, existem 3 sistemas que a gente precisa analisar: músculo, cérebro e, obviamente, a saúde cardíaca, o seu coração. E por que que o músculo é tão importante, como eu falei lá no início do vídeo? Porque ele comunica com o resto do seu corpo como de fato você está. Por exemplo, quando você contrai um grupo muscular, ele libera moléculas chamadas miocinas. E essas miocinas são interessantes porque elas comunicam lá com o seu cérebro e elas dizem: olha, o Breno ele está gerando contração, ele está treinando, ele está ficando forte e a gente precisa de aumentar essa conexão neural para suportar esse estímulo que o Breno faz lá na academia. Então o cérebro ele automaticamente responde criando novas vias neurais. Então percebam que é uma via de mão dupla, né? O músculo ele está altamente relacionado com a sua função neural com o seu cérebro. E claro, se você perde músculo, o cérebro ele fica menos ativo. É o que a gente chama de adaptação neuromuscular. Percebam como as duas coisas estão altamente ligadas. Pensa que o seu corpo é um sistema de feedback. Você tem o acelerador e você também tem o freio. Se você tivesse um peptídeo rodando de maneira livre no seu organismo, chamado foliestatina, você ia hipertrofiar, ia desenvolver músculo sem limite. É como se você tivesse com o pé ali no acelerador, lá no talo. Porém, existe um freio, né, um contrapeso a esse peptídeo, que a gente chama de miostatina. Um dos melhores peptídeos que a gente tem, né, ali amplamente documentado nos estudos é o ACE031. E o que esse peptídeo ele faz basicamente? Ele atua inibindo a miostatina. É como se ele tirasse aquele pé que estava ali no freio, né, para que o seu treino ele comece a render mais e para que você consiga desbloquear essa hipertrofia. Lá nos estudos originais que eles fizeram com adolescentes que tinham distrofia muscular, o ACE031 ele aumentou absurdamente a força e também a massa muscular desses adolescentes. Outro estudo feito com mulheres menopausadas, né, pós-menopausa, mostrou que usar esse peptídeo por apenas 30 dias, um mês,
fez com que essas mulheres menopausadas perdessem 9% de gordura específica na região das coxas e ganharem 5% de músculo. Obviamente, você deve estar pensando que esse é um peptídeo fenomenal, e ele é. E agora, mudando um pouquinho o foco, vamos falar sobre o mais conhecido de todos, GH, o hormônio do crescimento. E você deve estar pensando, esse é o melhor de todos, porque todo mundo fala sobre GH durante anos. Talvez você tenha tido experiência, com o hormônio do crescimento e você consegue cravar muito bem que ele ajuda no crescimento muscular. Mas será que ele é o melhor? Será que de fato ele foi feito para isso? Indiretamente, a gente pode afirmar que sim. Por quê? Porque o GH ele aumenta, ele acelera a sua recuperação muscular e de vários outros tecidos. Mas tem um peptídeo chamado tesamorelin, que já foi aprovado pelo FDA, o órgão controlador lá dos Estados Unidos, para tratar lipodistrofia em pacientes portadores de HIV. Sabe aquela gordura visceral dura? Eu já falei sobre isso em algum dos vídeos aqui sobre a retatrutida, aquela gordura que estufa a barriga, dura. O tesamorelin, ele atua justamente nessa gordura visceral, Enquanto ele ajuda a segurar a sua massa muscular, evitando o catabolismo, ele age diretamente nessa região do seu corpo onde acumula mais gordura. Muita gente, principalmente os gringos, chamam esse peptídeo de peptídeo do six-pack, do tanquinho. Só que tem um porém técnico quando a gente está falando sobre tesamorelin e talvez você não saiba, presta atenção. Quando você está utilizando o tesamorelin, ele também está ativando uma via bastante conhecida, que é a via mTOR. E para gente que pensa um pouco mais em longevidade, a gente sabe muito bem que não é interessante você deixar o mTOR ligado, pisando ali no acelerador no máximo durante o tempo inteiro, porque você está envelhecendo a célula. Então, como a gente faz para equilibrar tudo isso, para contornar essas situações e para tirar o melhor proveito desses peptídeos? Usando os freios metabólicos. A gente precisa ativar a MPK, que é o contrapeso do mTOR. E para isso, entra um outro carinha que talvez você conheça, está em alta hoje em dia, todo mundo falando nos podcasts, vários atletas utilizaram. MOTS-I. Do que se trata o peptídeo MOTS-I? O MOTS-I é um peptídeo que vem da própria mitocôndria. Ele simula, ele imita todos os efeitos que a gente tem quando a gente está fazendo exercício aeróbico. Aquela caminhadinha, aquela corrida, aquela bike que você faz. Então, o MOTS-I, ele meio que copia esses benefícios, tranquilo? Então, a estratégia mais inteligente que você pode ter, anota isso, é usar o tesamorelin para você crescer e secar, porque ele atua na perda de gordura e também na preservação de massa muscular. Você combina com o MOTS-I para você proteger toda a saúde celular que eu acabei de citar. E se você ainda quiser elevar um pouquinho mais o nível, e deixar tudo isso um pouco mais blindado, vamos dizer assim, tem o SS31, que ajuda a reparar as mitocôndrias danificadas pelo seu treino pesado. Se você não treina pesado, esse SS31, ele é totalmente dispensado. Acredito que você treina pesado, então vale a pena você combinar esses três peptídeos pensando na sua hipertrofia e proteção, tudo ao mesmo tempo. O próximo pilar que a gente precisa analisar é circulação. E se você lembra, lá no início do vídeo eu falei músculo, coração e o cérebro. O sangue, ele precisa chegar nesses três carinhas para que você consiga obter o resultado e para que tudo aconteça. E é justamente aqui que entra o BPC 157 e a timosina beta 4. Esses dois peptídeos trabalham numa via diferente. Eles são angiogênicos. O que é angiogênico, Breno? Significa que esses dois peptídeos, eles criam novos vasos sanguíneos, Você tem uma veinha aqui, agora você tem duas, depois você tem três, então basicamente eles trabalham nesse sentido, E o que aumentar esses capilares traz de benefício? Automaticamente, você tendo mais vasos sanguíneos, você aumenta o óxido nítrico. Isso joga mais nutriente lá para dentro do músculo e faz aquele trabalho de faxina, tirando todos os metabólitos inflamatórios causados por um treino, principalmente aquele treino mais pesado. Sabe quando você está ali no meio de uma série, no meio de um treino, você trava e tem uma dor absurda. E você sabe que depois de uns dias, um ou dois, vai se instaurar bem forte, talvez, aquele que a gente chama de dor muscular de início tardia, aquela dor pós-treino. Então esses peptídeos, eles trabalham justamente reparando e limpando todo esse tecido muscular para que você consiga, de fato, performar, se recuperar melhor e fazer todo o seu processo ali em busca do físico que você tanto sonha. Vale lembrar também que esses dois peptídeos, eles também mobilizam células-tronco, direcionando justamente lá para o local onde acontecem todas essas microlesões que eu já te falei 1000 vezes causadas pelo treino. Então, basicamente, se você quer construir músculo de verdade, mantendo a sua saúde, lembrando que peptídeos não são medicamentos comuns, são sinais que você envia para o seu corpo para ele voltar a fazer aquilo que ele sempre fez e por algum motivo ele parou de fazer. Peptídeos não são medicamentos, peptídeos são sinais. É uma mensagem de WhatsApp que você manda para o seu namorado, para sua namorada, falando, olha,
Coloca a água no fogo para esquentar, que eu quero chegar em casa e tomar um café, tomar um chá. Então, peptídeos não é a mesma coisa que Tilenol, que Dorflex. Não, eles não fazem o seu corpo trabalhar na base da porrada. Eles são mais suaves, eles chegam ali no ouvidinho e falam, então, vamos começar a queimar mais gordura, vamos reparar mais tecido, beleza? Só para deixar claro, caso você tenha caído aqui de paraquedas e não está entendendo nada. Mas voltando para o tópico principal, o que você precisa ter em mãos para a hipertrofia ser desbloqueada e para você crescer de verdade? Primeira coisa, ativar a follistatina e tirar o pé do freio, ACE 031. Trabalhar a via mTOR com segurança sem sobrecarregá-la, Tesamorelin combinado com MOTS-C. Se você quer otimizar o reparo e a recuperação, BPC 157. Porém, se o seu sono é uma merda, se a sua dieta não está ajustada em relação a macros e calorias, se você não treina de verdade e só faz os exercícios que você gosta, nada do que eu acabei de mencionar vai funcionar de fato. Por quê? Porque os peptídeos eles precisam de um ambiente otimizado para que eles consigam chegar. Se você tem tudo isso bagunçado, é como se eu fosse ali no botãozinho e desligasse o Wi-Fi e quisesse mandar um WhatsApp lá para minha esposa, mandando ela colocar água no fogo para fazer o café quando eu chegasse. Essa mensagem, ela não vai chegar. Então você precisa organizar a casa e aí sim, você trabalha com todos esses compostos para otimizar tudo aquilo que você tem como objetivo principal. E por último, você deve estar se perguntando, Breno, falou de vários peptídeos, falou de H, MOTS-C, BPC 157, SS31, enfim, cadê o mais importante para a construção muscular? Claro, eu deixei ela por último, porque não se trata de um peptídeo, mas de um hormônio. E claro que não dá pra gente falar de hipertrofia sem falar da testosterona. É justamente a testosterona que permite você sustentar aquele músculo que você ganhou, que você adquiriu. Se a sua testo ela estiver baixa, você até consegue, né, de maneira limitada, construir músculo, mas você não consegue sustentar essa massa muscular a médio e longo prazo, porque ela se perde logo em seguida. E, obviamente, quando a gente fala de testosterona, não tem como a gente deixar de lado, né, todo o quesito mental, né, a psicologia. Sabe aquela vontade de você buscar um emprego, de você ganhar grana, de você trabalhar mais, de você produzir mais como pessoa, como marido, né, com a sua namorada, com a sua família, enfim. É justamente, né, níveis mais altos de testosterona que te faz ser homem, né, no sentido original da palavra, né, te faz ter ímpeto. Então perceba que ter uma dose mais elevada de testosterona e não ficar naquele terço inferior, ah, tá bom, eu tô ali no padrão referência, não, queira sempre estar um padrão acima, né, entre 600 a 800 nanograma por decilitro, né, que é a marcação referente que a gente tem ali nos exames, né, quando a gente pega o papel, queira sempre estar nesse terço superior, beleza? Porque é o que vai te fazer evoluir como pessoa e não apenas ter um físico bonitinho. Ainda sobre testosterona, tem um fato curioso, muitos alunos, eles chegam para mim e falam, Breno, a minha testo ela tá ok, tá 400, 500 talvez, e eu não quero utilizar testosterona sintética, exógena, e ficar dependente desse hormônio por sei lá quanto tempo. E claro, eles estão certos, eu compreendo totalmente, né? Você precisa ter cautela quando você fala em alterar o seu eixo hormonal. Então, o que eu estou querendo te dizer é que você pode usar peptídeos para forçar o seu corpo a produzir um pouco mais de testosterona, sem mexer na sua produção natural de testosterona. E olha que interessante, é justamente aqui que entra um outro carinho, voltando para os peptídeos. Gonadorelina, é justamente ela que age lá no seu cérebro, estimulando o seu testículo a trabalhar. Então isso aumenta a testosterona de maneira natural e não vai interferir em nada na sua fertilidade, tranquilo? Mas claro que para a gonadorelina ela desempenhar essa missão que eu acabei de citar, você não pode ser um cara estressado, porque o estresse ele desliga essa via, essa conexão. Se você vive com cortisol elevado, a sua testo ela vai cair. Não importa o treino, não importa o peptídeo, nada ajuda a contornar esse bloqueio que é causado pelo estresse. Uma outra opção também, né, em relação aos peptídeos para desbloquear e aumentar a sua produção de testosterona de maneira natural, sem infringir o seu eixo hormonal e fertilidade principalmente, tem a quispeptina. Kiss de beijo e peptina, beleza? É fácil de gravar, só se lembrar do beijo em inglês. Ela não só melhora a sua testosterona diretamente, como ela aumenta a sua libido, beleza? E tem um detalhe curioso dela, tem um estudo de Stanford, que ela não só faz esses dois fatores, melhorar a testosterona e melhorar a libido, como ela também atua lá naquelas pessoas que têm o fígado cheio de gordura, né? Aquela mesma gordura que a gente observou em estudos com a retatrutida, né? A osteatose hepática não alcoólica. Então, você tem esse bônus aí quando você utiliza a quispeptina. Então, percebam que construir músculo não é apenas sobre motivação, foco, força de vontade, né? No final das contas, para você construir um físico acima da média, precisa de ter muita estratégia. É justamente isso que eu trabalho. Onde, Breno? Lá na minha consultoria online.
O que a gente faz é basicamente te tirar do achismo, tá? Para que você pare de ficar copiando o protocolo pronto aqui do YouTube, do Instagram. Roda seus exames de sangue completos, a gente analisa os marcadores e define qual o melhor peptídeo, qual o melhor treino, qual a melhor dieta. Tudo de maneira personalizada e individualizada para que dê certo. Apenas assim funciona, né? Não basta copiar o plano dos outros, porque fatalmente não vai funcionar. E claro, para você não ficar apenas gigante e musculoso, mas também para você ter saúde e energia ao longo de vários anos. Se você gostou desse conteúdo e quer parar de perder tempo, né, que é um plano desenhado para você, acesse o meu link que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo. E se você ainda não me segue nas redes sociais, Breno Azevedo 347, lá eu posto vários conteúdos sobre tudo isso, peptídeos, treino, dieta, corrida. Se você faz parte do treinamento híbrido, assim como eu e vários alunos, vai lá, me segue. E claro, deixa seu like, deixa um comentário, deixa um relato, né, me ajuda a crescer esse canal. E eu também peço para que você compartilhe esse vídeo com um amigo, com uma amiga que precisa saber disso. Valeu!